Boa tarde, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Hoje me deu uma vontade súbita de fazer disco de carne de vaca. Só que eu descobri que eu não tinha carne moída aqui. E como a gente mora na fazenda, não tem como correr lá na cidade para moer uma carne, não. Aí eu me lembrei da minha boa e velha máquina de moer carne aqui, que eu tenho aqui. Aí eu vou moer aqui mesmo. Vou moer, tentar moer a carne aqui, porque já faz bastante tempo que eu não uso essa máquina. Essa carne aqui que eu utilizei, essa quantidade de carne aqui, eu acredito que ela dá 1,5 kg mais ou menos de carne. Eu já temperei ela com alho e sal, mas foi pouco, só para amaciar a carne mesmo. Aí agora eu ainda vou colocar essa quantidade aqui, são 4 dentes de alho pequenos, os dentes de alho, né? Meia colher de pimenta do reino. Essa pimenta do reino aqui é daqui de casa mesmo. Nós temos um pé de pimenta do reino todo ano, ele dá muita pimenta e a gente colhe e eu vou guardando para ir utilizando nas receitas. Vou utilizar essa quantidade de farinha de mandioca, é mais ou menos umas 500 gramas a 600 gramas, não pesei não. E vou usar uma colher de chimichurri aqui, ó, para temperar os nossos discos. Então eu vou tentar começar a moer aqui para vocês verem como era antigamente, ó. Essas maquininhas aqui, antigamente as pessoas usavam só essas máquinas para moer carne. Aos poucos vai funcionando, tá? Logo a carne já vai começar a sair moída aí. Ela dá uns trancos primeiro, assim, até encher de carne. Aí depois ela começa a moer normalmente. Você vai empurrando a carne e a carne vai saindo aqui, ó. Já tá começando a sair a carne moidinha aqui, ó. E não é, o processo não é muito demorado, não. Olha só, a carne já tá salada, ó. Então eu vou moer toda essa carne aqui. Aí depois eu continuo o processo da confecção dos discos, certo? Até breve. É isso aí, ó, meu povo. No início eu senti um pouco de dificuldade aqui com a máquina, que eu tinha muito tempo que eu não usava essa máquina aqui. Aí agora, mas foi só no início, a carne já está moída aqui, ó. Foi bem fácil para moer. Agora eu vou passar ela na máquina de novo com o resto dos temperos. Vou colocar aqui o alho, né? Os 4 dentes de alho que eu falei para vocês. Vou colocar a pimenta do reino, né? Vou mostrar para vocês aqui que eu já triturei ela aqui no amassador de alho mesmo. E vou colocar uma colher de chimichurri aqui. Vou despegar aqui mais ou menos uma colher. Aí. Então esse aqui vai ser o tempero dos discos. Vou dar uma misturada aqui com a mão mesmo. E depois eu vou passar ela novamente na máquina, né? Para misturar bem assim os temperos, né? Para ficar bem temperadinho assim, tudo por igual. Vou passar uma parte aqui para vocês verem como é fácil passar, né? Eu tive dificuldade no início, mas agora vai ser bem fácil dessa vez. Vocês podem observar aí que rapidinho ela sai lá do outro lado já, com todos os temperos bem misturadinhos.
tá saindo, né? Aí a gente vai colocando aos poucos assim, ó, e dando uma apertadinha. E aí é só passar tudo novamente. Bem fácil, né? Então, você não ter uma carne moída assim quando você mora na fazenda, mas se você tiver uma máquina dessas aqui, essa máquina aqui é bem antiga. E você pode moer sua carne da mesma forma. Voltamos aqui agora para mostrar para vocês. Essa aqui já é a carne bem moidinha, né? Nós passamos ela 2 vezes na máquina. Ela já está bem mais fininha do que a que a gente compra nos açougues. Porque essa máquina aqui, ela moe bem mais fininho. Agora, para fazer o disco, nós vamos precisar de água, né? Eu vou ter que colocar um pouco de água aqui nessa carne. Vocês estão vendo aí o tamanho do copo, né? E você vai colocando aos poucos. E a farinha também. Vou colocar um pouco de farinha, um pouco de água, né? Que eu já coloquei o tempero, que mesmo acrescentando essa farinha aqui, ó, o disco não vai ficar sem sal. Você tem que colocar uma quantidade e provando, né? Pra ver se tá bom de sal. Para os seus discos não ficar nem sem sal, nem salgado. Eu vou colocar mais farinha aqui agora. E mais o restinho dessa água aqui, ó. Agora é só amassar, né? Pra poder começar a enrolar os discos. Olha, pessoal, aqui está a massa do disco pronta, né? Agora, a terceira etapa agora, né, dos nossos discos é enrolar os discos, né? E eu vou mostrar para vocês a quantidade de farinha que eu gastei. Porque eu não gosto do disco com muita farinha, não. Quem preferir colocar mais farinha, pode colocar. Mas aí vai do gosto de cada um, né? Eu coloquei mais ou menos 250 ml de farinha aqui. Da farinha de mandioca, você coloca farinha crua, como vocês observaram. E vai colocando a água em temperatura ambiente também, água natural. E aí você vai pegar uma porção assim de massa, né? O disco você pode fazer do tamanho que você quiser, né? Eu vou rechear aqui com um pedacinho de queijo. Aí pro queijo não ficar aparecendo, você tem que controlar na hora de enrolar, né? Pra ele não ficar aparecendo, porque senão ele derrete no óleo, né? E dá problema. Então, ele tem que ficar assim, ó. Aí você faz assim com o disco, né? Pra ele não ficar muito fininho aqui nas bordas. E ele fica assim, ó. É isso aí. Aqui já nós temos um pronto. Agora nós vamos terminar de enrolar esses discos, né? Aqui 2 ovos, né? Vou bater os ovos, né? Como se fosse fazer um omelete. Só que eu vou colocar um pouco de água aqui. Porque se você não colocar água, fica muito grosso e fica muito difícil você manusear os discos aqui, passando aqui no ovo. Aí você pode se perguntar por que, né, passar no ovo. Porque se você fritar o disco assim, ó, dessa forma, ele não vai ficar muito bom. Ele vai ficar meio encaroçado, né? E não vai ficar lisinho. Para ele ficar lisinho, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou pegar um pouquinho de água aqui para eu colocar aqui. Mais ou menos 1 xícara de café aqui, assim, ó, de água, certo? Vou pegar a água aqui e vou colocar aqui no ovo. Pronto, já coloquei a água, vou bater mais um pouquinho. Aí vou explicar para vocês a forma que eu vou fazer aqui agora. Pronto, né? A primeira coisa você vai fazer, você vai passar o disco na farinha, né?
Você vai passar ele assim na farinha. Tá uma arrumadinha, né? Aí depois você vai passar ele no ovo. E vai passar na farinha de novo. Esses discos que você compra aí no comércio, né? Nas lanchonetes, eles utilizam esse processo aqui, ó. Porque quando você faz esse processo aqui de passar na farinha, depois passar no ovo, depois passar na farinha de novo, você pode fritar ele e ele não vai arrancar essa casquinha aqui, ó. Ele vai fritar, vai ficar bonitinho e não vai arrancar a casquinha, certo? Então agora eu vou fazer isso com todos esses discos aqui, ó. Depois eu vou contar para vocês vou contar os discos e vou falar para vocês quantos discos que deu daquele 1,5 kg de carne moída, certo? Com os 250 ml de farinha de mandioca. Gente, olha só, os nossos discos aqui já estão prontos. Nós passamos todos na farinha, no ovo e na farinha de novo. Aí estão aqui. De 1,5 kg de carne, nós fizemos 34 discos. E eles não ficavam pequenos não, ó. Olha o tamanho dele aqui na minha mão, ó. Ele não, ó, olha o tamanho dele aqui na minha mão, ó. Ele não ficou pequeno. Agora eu já coloquei o óleo para aquecer aqui e nós vamos começar a fritar os discos, ó. Tem que ser no óleo quente também, não pode ser no óleo frio não, tá bom? E ó. E não pode fritar muitos também, como a coxinha, né? Não pode fritar muitos discos de uma vez não. Porque senão junta água e eles acabam desmanchando. Nessa panela aqui eu gosto de fritar numa panela menor, não fritar em panela muito grande e para que eles fritem mais rápido. Aqui nós estamos com uma panela cheia de milho cozido aqui, ó, porque hoje nós vamos fazer bolinho de milho verde também. Meus filhos estão aqui e nós estamos reunidos aqui, graças a Deus. Então eu vou terminar de fritar aqui esses discos. Quando eu terminar de fritar, eu vou mostrar isso para vocês, esse fritinho. Porque leva um tempinho aqui, né? Para não ficar tomando demais o tempo de vocês. Então, nós vamos fritar, eu vou deixar fritando. Assim que fritar esses 4 discos, eu vou retirar. Vou colocar mais 4 e assim sucessivamente. Tá bom? Gente, eu estou aqui com o resultado dos nossos salgados aqui, né? Tem até um milho aqui também junto, mas... como eu falei pra vocês, deu 34 discos. Depois deles fritos, eles ficam assim, ó, bem bonitos. Inclusive eu vou partir um aqui pra vocês, ver como que ele fica por dentro depois de frito. Fica com a casquinha firmezinha e fica assim por dentro, ó. Com queijinho aqui no meio, né? E agora tá pronto para ser degustado os nossos discos. Se você gostou desse vídeo, né? Compartilhe com seus amigos, se inscreva aí no canal, deixe seu like, ative o sininho para você receber as notificações. Muito boa noite para vocês, até o próximo vídeo. Muito obrigada!